Duílio Dias. Esse nome representa muito nas histórias de Coritiba e Operário PR, times que se enfrentam na segunda-feira, às 19h de Brasília, no Couto Pereira, pela sétima rodada da Série B do Brasileiro. Esse atacante de sucesso nas décadas de 1950 e 1960, ele figura como o maior artilheiro dos clubes. Conheça a história do Duílio, artilheiro histórico de Coritiba e Operário PR. Duílio faleceu em 1991, aos 56 anos de idade. Por isso, quem nos ajuda a contar essa trajetória são as pessoas com laços familiares ou que se debruçaram sobre fatos históricos sobre o principal goleador do futebol paranaense. O caminho trilhado por Duílio começou em Ponta Grossa, onde nasceu. A família Dias ainda marca presença na cidade e carrega o DNA esportivo. Hélio Dias Filho, sobrinho do ex-atacante, é administrador do ginásio municipal. Isso me dá muito orgulho. Eu não sei se tem outra família com tantos jogadores no Operário. Desconheço se tiver. Eu tive uma infância muito gostosa, conhecendo o Coritiba e conhecendo o Operário. Depois eu fui crescendo e vendo a responsabilidade dessa família toda no Operário, relembrou Elinho. Pesquisador da história do Operário, Ângelo Defino destaca que Duílio surgiu de uma família de ferroviários e já tinha uma ligação com o clube. Os irmãos do artilheiro, Djalma, Ico e Hélio jogaram pelo Fantasma. Por isso, ele começou cedo nas categorias de base. O Duílio foi do juvenil para o profissional com 15 anos. Então, foi um garoto prodígio. Inclusive, a mãe dele, a Dona Mira, era uma das torcedoras símbolos do Operário porque ela acompanhava os filhos nos jogos. Ela ia sempre com uma sombrinha e com aquela sombrinha ela ameaçava os zagueiros que batiam nos filhos, os juízes também, falou o pesquisador. Considerando apenas jogos oficiais pelo Operário, Duílio marcou 60 gols. Aos 19 anos, ele foi negociado com o Coritiba. Aquela época, a contratação movimentou a cidade de Ponta Grossa, pois se tratava da principal promessa do futebol estadual. Coritiba, além de pagar, ainda fez 2 jogos amistosos com o Operário, com a renda para pagar o Duílio. Primeiro jogo foi aqui, dia 2 de maio de 1954, 4-2 para o Operário. Só não foi uma tarde tão alegre a torcida porque o Duílio estreou com a camisa do Coritiba e os 2 gols do Coritiba foram do Duílio, completou o Ângelo Defino. Bigode, canhão de títulos pelo Coritiba, ganharam destaque, o Bigode e os títulos. Ele levantou 5 vezes a taça de campeão estadual. Em 1960, por exemplo, Duílio chegou a fazer 35 gols no Paranaense, um recorde que dura até hoje. O Duílio não era um jogador propriamente habilidoso. Não era um jogador que tentava um drible técnico, uma firula, essa não era a característica dele. Ele preferia muito mais um bom posicionamento na área porque ele tinha um bom cabeceio, uma impulsão incrível, e o chute com as 2 pernas, tanto que é chamado de canhão do alto da glória, destacou o historiador do Coxa Flávio Henrique Soete. Ao longo de 9 anos no Verdão, o ex-atacante fez 206 gols em 224 jogos oficiais, quase um gol por partida. O Duílio entra no hall dos grandes jogadores e das grandes lendas de todos os tempos do futebol do Paraná. Isso com certeza. Em jogos Atletiba ele fez 13 gols, o que lhe dá condições de ficar entre os maiores artilheiros do clássico, finalizou Soete. Herdeiro brilhou em outra posição, o DNA de Duílio permaneceu no futebol. O Duílio Dias Filho, herdeiro do maior artilheiro do futebol paranaense, seguiu os passos do pai, mas em uma outra posição. Como zagueiro, Duílio Filho jogou pelo Coritiba e foi multicampeão pelo Fluminense, inclusive conquistando o título do Brasileiro de 1984, quando formou dupla Ricardo Gomes. O que sinto nesse momento é orgulho de um cara que me ensina muitas coisas. Ser filho do maior artilheiro do futebol paranaense, não apenas do Coritiba e do Operário, é algo que me deixa muito envaidecido. Quando se trabalha com futebol, sempre falamos, faça alguma coisa para que você seja lembrado para o bem e não para o mal, disse. Apesar de estarem em posições distintas em campo, Duílio Filho afirmou que se tornou um grande zagueiro por conta do pai. Isso porque Duílio o aconselhou como marcar os principais atacantes contra os quais o filho